Você se considera uma pessoa preocupada? Você considera que as suas preocupações são excessivas e são sobre tudo e sobre todos? Vamos falar sobre isso e eu vou te ensinar uma técnica infalível para lidar com as suas preocupações. Olá, seja bem-vindo ao Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Patrick, eu sou psicóloga e sou especialista no tratamento da ansiedade. Eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. As preocupações, elas são extremamente naturais e elas são muito importantes na nossa vida, porque elas nos ajudam a planejar o nosso futuro. Porém, quando estão de forma excessivas, elas podem nos causar vários prejuízos e inclusive sofrimento. A preocupação é uma estratégia de adaptação para situações em que o indivíduo vê como incertos, fora do controle, perigoso e repleto de problemas. Então, vejam como se preocupar parece ser algo extremamente inteligente e extremamente adequado para situações do futuro. E aí existem várias ideias que mantêm as preocupações na nossa mente e por isso é tão difícil a gente se desprender das nossas preocupações. Vamos falar de algumas dessas ideias que mantêm você preocupado e que mantêm você achando que isso é super inteligente, né? Que é muito estratégico se manter preocupado. A primeira delas é que você acredita que as suas preocupações te ajudam a resolver os seus problemas. Mas aí eu pergunto para você, quantas vezes você resolveu os seus problemas com as coisas que você estava se preocupando? Quantas vezes você estava se preocupando de uma forma que realmente ajudou a solucionar os seus problemas? Outra coisa que faz você se manter preocupado é que você acredita que a sua preocupação vai te ajudar a pensar no pior resultado possível e então estar preparado para esse pior resultado. Mas aí eu fico me perguntando, você já imaginava que nós teríamos a pandemia de Covid-19? Essas preocupações que você tinha antes da pandemia te ajudaram a lidar com a pandemia ou a prever esse cenário tão ruim que a gente viveu nos últimos anos? Outra ideia que nós temos é que as nossas preocupações não nos deixam sentir algo mais intenso. Será que isso é uma verdade? Quantas vezes, mesmo preocupado, a gente sofreu, a gente ficou triste, ficamos com raiva, ficamos frustrados? Então me parece que essa ideia não é muito verdadeira não, certo? A preocupação, ela nos proporciona a ilusão do controle. Eu sempre digo que na vida a gente controla mais ou menos 1% das coisas. 99% não são controláveis e a gente tem talvez uma sensação de que controlamos algumas. Mas de verdade a gente controla muito pouco. E essa preocupação traz só uma sensação, só que nos engana, nos toma tempo, nos toma energia e não nos ajuda a controlar absolutamente nada. Um outro ponto é que muitas vezes a gente acredita que a preocupação nos ajuda a não ficarmos ansiosos. Só que a preocupação é a ansiedade e a ansiedade é a preocupação. Então fica tudo misturado e a gente fica assim ansioso. A preocupação não nos alivia a ansiedade. Pode muito bem ser a causa de crises de pânico, por exemplo. Você já pensou nisso? Esse ponto é bem legal. A preocupação faz com que você se sinta responsável. Você conhece alguém assim, que por achar que se preocupa com tudo e com todos, então é responsável? Se você conhece, manda esse vídeo para essa pessoa e você já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não precisar ficar se preocupando com as próximas vezes que eu colocar vídeos novos no canal. Afinal de contas, você será notificado quando o vídeo novo aparecer e aí essa preocupação você já pode deixar de lado. A preocupação não significa que você é responsável. Ser responsável é cumprir com aquilo que você promete, é estar presente nas situações que você precisa estar presente, seguir as leis, seguir as regras, ser uma pessoa com seus valores presentes, mas não uma pessoa preocupada. Afinal de contas, muitas pessoas responsáveis
não tem preocupações em excesso. A preocupação é uma forma de lidar com a incerteza, de reduzir a nossa incerteza. Então eu fico ali me preocupando, me envolvendo naquele assunto, pensando em 1000 possibilidades de como será que, e aí eu tenho a sensação que a minha incerteza diminui. Mas será que isso realmente funciona? Você já parou para pensar se essa estratégia é uma boa? Outro ponto, incerteza pode ser algo neutro. A incerteza não precisa necessariamente ser algo negativo. A gente precisa considerar que não é porque algo é incerto que é ruim. Muitas vezes a preocupação dá uma motivação, a preocupação te motiva, porque afinal de contas você, por exemplo, pensa que precisa seguir se preocupando com a prova, com o vestibular, com o concurso, para seguir estudando. Então a gente conecta as duas coisas. Eu só estou estudando, eu só sigo fazendo o que precisa ser feito porque eu estou preocupado em atingir o objetivo. Mas e aquelas pessoas que não se preocupam, param de estudar? Será que é exatamente isso que está te motivando? Ou será que é a vontade de fazer a faculdade, passar no concurso, adquirir alguma coisa? Acho que isso não é um bom motivador não, hein? Vamos usar outros. E aí vem a grande ferramenta que eu quero te ensinar para você lidar com as suas preocupações. Então, o negócio é o seguinte, pega papel e caneta aí e anota essas orientações. Você vai separar de 15 minutos a 1 hora do seu dia para se preocupar. Essa estratégia se chama horário da preocupação. Você vai direcionar todas as suas preocupações do dia para se envolver nelas nesse horário que você designou para fazer esse exercício. Então, por exemplo, todos os dias depois do almoço, entre 1 hora da tarde e 1h30, eu vou ficar no meu escritório apenas me preocupando. Eu vou pegar meu bloco de anotações, uma caneta e vou anotar as minhas preocupações, vou anotar o que eu vou fazer para resolvê-las, vou anotar se elas são produtivas ou não e vou ficar ali, vou botar um despertador para ficar meia hora só me preocupando com aquilo que ao longo do dia, né, ou seja, do dia anterior até aquele momento, ficaram invadindo a minha cabeça e me preocupando. E aí, esse vai ser o meu período de me preocupar. Todos os outros horários do dia, eu vou direcionar as minhas preocupações para o horário da preocupação. Então, eu agora tô aqui gravando para vocês e daqui a pouco me lembro que eu tô preocupada com a alimentação do meu filho. Eu vou pegar meu bloco de notas e eu vou anotar que eu estou preocupada com a alimentação do Pedro e vou colocar de canto. Vou seguir aqui gravando, vou seguir aqui preparando material, atendendo meus pacientes. Quando chegar o meu horário de me preocupar, eu vou pegar o meu bloco com todas as minhas preocupações e aquelas que eu me lembrar na hora e vou focar nelas. Gente, parece algo muito fora do padrão, muito assim difícil de ser feito e por vezes inicialmente é difícil mesmo, não é um exercício simples, mas é um exercício muito eficaz. Por quê? Ao longo do tempo a gente vai criando o hábito, a rotina, a prática de usar o nosso tempo para se preocupar só quando a gente estiver no horário da preocupação. Quando nós estivermos nos outros horários do nosso dia, fazendo outras atividades, a gente não vai se preocupar. Um ponto bem importante, não escolha o horário da véspera de dormir. Então, não faça essa atividade antes de dormir. Por quê? Pode ser que fiquem resquícios dessas preocupações e aí você vai ter dificuldade de pegar no sono, porque você vai ficar com essas preocupações ainda invadindo a sua mente. Então, faça esse exercício em outro horário do dia. Uma coisa importante para você anotar enquanto estiver no horário da preocupação é como você vai resolver essa preocupação. Coloque um plano de ação. Se você perceber que não tem como resolver, esta é uma preocupação improdutiva. E sendo improdutiva, deixe ela de lado, faça uma lista das preocupações improdutivas que você vai ficar relembrando o seu cérebro. Essa preocupação não tem o que eu fazer, logo não tem por que eu me deter a me preocupar com ela. Gente, então lembrem, as ideias pelas quais a gente se mantém se preocupando são muito questionáveis.
Responda as perguntas que eu fiz em cada uma das ideias que eu trouxe para vocês, que vai te ajudar a perceber o quanto essas estratégias não estão sendo úteis na sua vida. Para situações em que você ainda não está conseguindo deixar as preocupações de lado, lembre da ferramenta que eu trouxe agora, chamada horário de preocupação. Pegue um bloco de notas, uma caneta e mantenha com você para usar nessas horas em que você parar para se preocupar. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Se você já usou, se você ficou com alguma dúvida sobre essa estratégia, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigada por estar aqui comigo e nos vemos no próximo. Até mais!